O tema da mensagem é Pastores e Mestres, e eu trago essa mensagem em função do Dia do Pastor. E não venho aqui para trazer nenhum foco sobre a minha pessoa, muito pelo contrário, o meu desejo é que, através dessa mensagem, Deus desperte outras pessoas para servirem a Ele como pastores e possam realmente vir a ser instrumentos nas mãos de Deus para a realização do propósito dele no pastoreio, no ensino e como Deus chamar cada um para servi-lo. Os batistas, de modo geral, comemoram o Dia do Pastor no segundo domingo de junho. E eu reputo o ministério pastoral como um ministério de grande importância no contexto da igreja local. Isso porque outros ministérios, como é o ministério de apóstolo, que hoje equivale ao ministério que nós chamamos de missionário, né? O missionário hoje é o apóstolo. Missionário hoje faz aquilo que o apóstolo na Bíblia faz. E chamar alguém de apóstolo seria chamá-lo de missionário se ele realmente vier a ser o que é um apóstolo no contexto bíblico. Hoje a palavra apóstolo virou título, né? Em alguns lugares. Não quero depreciar ninguém, não quero contestar ninguém, mas sim mostrar aquilo que está na Bíblia. Então, o apóstolo não tem um ministério na igreja local propriamente. Ele tem um ministério de abrir igrejas, de levar o evangelho aonde o evangelho ainda não chegou. O apóstolo é um pioneiro na obra missionária, ele vai na frente, ele é pau para toda a obra. E normalmente no contexto bíblico, o apóstolo tinha todos os dons e possíveis e imagináveis. E por isso ele era chamado de apóstolo. É verdade que os 12 foram aqueles que estiveram com Jesus, aqueles que partilharam dos seus momentos, todos que Jesus viveu aqui como homem, e esses eram o que poderíamos chamar de apóstolos especiais. Mas outros são chamados de apóstolos na Bíblia, e não estavam entre os 12, né? Inclusive o apóstolo Paulo, tem o Barnabé e Tiago na igreja de Jerusalém. E assim, quando eu falo de Tiago, não estou falando do Tiago dos 12, estou falando do Tiago, irmão de Jesus, que veio a ser um líder de destaque na igreja de Jerusalém, mas não era apóstolo no sentido dos 12, né? Muito bem. Então, eu reputo como um ministério de grande importância no contexto da igreja local, o pastor. É verdade que há pastor que é mais evangelista do que pastor, e existe o pastor mestre, e eu creio que eu me encaixo mais aí do que em qualquer outro lugar. Mas vamos ver. As Escrituras afirmam que aspirar o ministério pastoral é almejar uma excelente obra. O texto diz, 1 Timóteo 3:1, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja.
A tradução brasileira diz assim: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, deseja uma obra boa. A palavra grega aqui é episcopê, e se traduzida ao pé da letra significa supervisor. Essa palavra veio a ter uma conotação realmente muito mais específica ao longo da história da igreja, embora inicialmente ela não tenha tido esse caráter, mas nós vamos explicar isso melhor. Em 1 Timóteo 3,2, nós encontramos assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A palavra aqui é a palavra episcopos, diferente da palavra que eu li anteriormente, que é episcopê. Episcope é supervisor. Episcopos é a tradução da palavra que hoje nós temos traduzido por bispo. Agora, até essa palavra, ela é uma transliteração. O que é uma transliteração? Diferentemente de uma tradução, por exemplo, a palavra batismo é baptismos no grego. Então ela foi transliterada, trazida para o português, mas o que significa batismo? A palavra significa imergir. Então, se traduzida literalmente, ela deveria ser batizar, imergir, e é esse o significado da palavra, mas batismo veio a ser a palavra usada que nem todos entendem o seu real significado. Mas a palavra episcopos é traduzida por bispo. E ela é usada no Novo Testamento em Atos 20, 28, em Filipenses 1, 1, em 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 7 e 1 de Pedro 2, 25. E assim, nas páginas do Novo Testamento, bispo é uma das palavras que descreve a pessoa que exerce o ministério pastoral, como nós vamos ver já já. Outra palavra que descreve o ministério pastoral é a palavra grega presbúteros, que muitas vezes é traduzida por presbítero, e já não é uma tradução, é uma transliteração. É aquela palavra que é trazida para o nosso vocabulário em português, quase que como ela é escrita em outra língua. Mas significa ancião. E o que era um ancião? Era o líder da sinagoga, no contexto judaico, era o líder da igreja, normalmente era a pessoa mais idosa, era a pessoa mais experiente, mais madura, e que tinha o ofício de liderar a sinagoga. E esse modelo de sinagoga foi trazido para o contexto da igreja, e a sinagoga é quase que uma cópia, aliás, a igreja é quase que uma cópia no contexto em que ela veio a funcionar de uma sinagoga judaica. Não com os detalhes e pormenores que caracterizavam uma reunião numa sinagoga, mas ao modelo de funcionamento, não é? Então, a palavra ancião nós a encontramos em Atos 20, 17. Diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros, aos anciãos da igreja que se encontrassem com ele. Então, nós vamos até ver aqui um mapa
Vamos ver o PowerPoint aí, acho que só tem um slide. E seria bom apagar as luzes aqui para facilitar. Aliás, está aí no jeito, o PowerPoint? Então vamos ver aqui, ó. Mileto. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso, mas ele estava em Mileto. Por que ele não falou com os presbíteros de Éfeso, em Éfeso, mas sim em Mileto? Se vocês examinarem o contexto histórico lá para os capítulos, acho que 18, 19 de Atos, mostra que Paulo saiu quase que fugido de Éfeso por causa da perseguição que se levantou contra ele, e ele entendeu que não seria prudente voltar lá nesse clima. Então, depois de ir aonde ele tinha ido, depois de Éfeso, ele foi, fez essa viagem e na volta ele decidiu que encontraria os presbíteros, os anciãos da igreja de Éfeso em Mileto. E eles se dirigiram para lá. Ele então se dirige a sua palavra aos presbíteros da igreja de Éfeso, mas ele os chama também de bispos, com a função de pastorear o rebanho de Deus. Veja o que diz Atos 20 e 28, que é o mesmo contexto, são as mesmas pessoas que ele chamou de anciãos, que ele convocou os anciãos. Ele agora se dirige aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele chamou de bispos com a função de pastorear a igreja de Deus. Ele disse assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então ele está se dirigindo aos anciãos que foram convocados no versículo 17, e ele agora está falando a estes anciãos, e ele disse assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então nós descobrimos aqui que os anciãos, que eram os líderes da igreja local, eram também supervisores do rebanho, acompanhamento do rebanho, e eles cabia a eles pastorear este mesmo rebanho. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Escrevendo na sua primeira epístola, o apóstolo Pedro chama Jesus de pastor e bispo. 1 de Pedro 2,25, ele diz assim: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. No Novo Testamento, o termo pastor é usado apenas na epístola aos Efésios. No livro de Atos, nós encontramos aquilo que um pastor, um ancião, um presbítero, um bispo faz, que é pastorear o rebanho. Agora, a palavra pastor nós a encontramos em relação à pessoa de Jesus, no texto que nós lemos de Pedro, e encontramos também na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, que foi lido aqui
no início do culto, onde nós lemos assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui é mencionado o ministério específico de pastor, mas entre outros que são aqui citados: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E estes dons ministeriais têm a finalidade de aperfeiçoar os santos, para que eles desempenhem o seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Eles têm uma ferramenta única, e essa ferramenta é a palavra de Deus. O pré-requisito para alguém vir a ser bispo ou pastor, em Tito 9, diz assim: ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar. Exortar significa encorajar, pelo reto ensino, e convencer os que contradizem este ensino. Aqui enfatiza que a responsabilidade do bispo, que equivale ao pastor, equivale ao ancião, é ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Assim, presbíteros, bispos e pastores são nomes diferentes para a mesma função nas páginas do Novo Testamento. Mas, como dissemos no início, as Escrituras afirmam que aspirar o ministério pastoral é almejar uma excelente obra. Fiel é a palavra: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Todavia, ser pastor não é algo que alguém escolhe. Eu gostaria de ser. Eu creio que ninguém escolhe ser pastor. Se alguém escolher ser pastor, está entrando por um caminho errado. Não é uma profissão que você escolhe. E ser pastor não é fonte de renda. Ser pastor não é para você ter uma posição, para você, enfim, ganhar alguma grana, embora a gente saiba de coisas que não deviam acontecer, pessoas que se valem do ofício de pastor ou se intitulam pastores e que abrem uma igreja como se abre um comércio qualquer. Então eu repito, ser pastor não é algo que alguém escolhe ser, como pode parecer a princípio, como diz o texto. Fiel é a palavra: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Agora, como é que alguém deseja? Se é preciso que isso seja resultado de um chamado de Deus para essa função, para essa finalidade. Ninguém deve ser pastor simplesmente porque deseja este desejo. Este desejo deve ser resultado de um chamado específico do Senhor para o exercício deste ministério. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo, é uma referência a Jesus, porque o contexto mostra isso.
Se você ler nos versos anteriores, você vai ver que ele vinha falando de Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui está falando de um dom que o Senhor Jesus dá, e é o que chamamos de dom ministerial. É alguém chamado para fazer isso o tempo todo. Não é alguém que de vez em quando faz isso, ou uma vez ou outra faz isso. É alguém que tem um chamado para fazer isso sempre. Assim como o apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres não deixam de ser isso em momento algum, exercem estes ministérios porque Deus os chamou para isso. É isso que eles sabem fazer, é isso que eles amam fazer, não porque por qualquer outra razão, mas porque o Espírito os move a isso, e é isso que eles têm prazer em fazer ao servir o Senhor. De forma geral, todos nós somos chamados para pertencermos a Jesus Cristo. Romanos 1,6 diz assim: entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus. Romanos 1,6. Romanos 1,7a diz assim: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Todos nós somos chamados em Cristo e para ser santos. Mas o chamado para ser pastor é algo que transcende o nosso desejo. O nosso desejo pessoal antes é um chamado específico, como foi o chamado dos 12 apóstolos. Em Marcos 3, 13 a 15, nós temos o chamado dos 12. Depois Jesus subiu ao monte. Por que Jesus subiu ao monte? Jesus subiu ao monte para orar. Se você vê a referência paralela, eu não sei se é Lucas, mas é Lucas que normalmente fala da vida de oração de Jesus. Ele subiu ao monte para orar, passou uma noite inteira em oração. E no dia seguinte ele chamou os 12. E o texto diz assim: depois Jesus subiu ao monte. Aqui não entra em detalhes dizendo que ele foi lá para orar, mas Lucas diz isso. E chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. E então designou 12, aos quais chamou de apóstolos. Apóstolo significa alguém enviado com uma missão em nome de outrem. E esse outrem é Jesus. É por isso que Paulo se intitula apóstolo de Jesus Cristo. Para estarem com ele e para os enviar a pregar. O apóstolo, assim como o pastor e esses que estão relacionados em Efésios 4:11, são pessoas chamadas para estar com Jesus, para estar com o Senhor, para ouvir dele, para ter comunhão com ele. E depois então, eles pregarem. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não estiver antes com o Senhor. E exercer a autoridade de expulsar demônios, diz o texto. Agora vejam a semelhança. Em Marcos 3, 14 diz assim: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos. A NVI, em Efésios 4:11, diz assim: e ele, se referindo ao mesmo Senhor Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A NAA traduz assim: ele mesmo
concedeu uns para apóstolos, e aí vai falando a relação. Os apóstolos tinham ocupações que foram chamados a deixar para servir em tempo integral. Eu sempre entendi que o ministério pastoral devia ser de tempo integral. E eu trabalhei desde 14 anos que eu trabalho. E aprendi a trabalhar desde cedo. Antes mesmo disso, eu trabalhava com meus pais. Meu pai foi alfaiate muito tempo, depois passou para o ramo de chocolate e coisas assemelhadas. E depois eu vinha seguir esse caminho. E quando eu deixei de trabalhar, eu era comerciante na cidade de Brasília. Nós tínhamos ali 3 lojas de varejo e tinha um galpão de atacado. E eu, quando me senti chamado, eu disse para o meu pai, ele era meu sócio lá em Brasília, e ele morava em Belo Horizonte, mas era eu que administrava os negócios lá em Brasília. Quando eu disse para ele, ele falou: olha, você tenha muito cuidado com o que você vai fazer, você está sabendo o que você está fazendo. Ficou preocupado com o meu sustento, ficou preocupado com até o próprio sustento dele, né, naturalmente. Mas eu tinha certeza plena, convicção, e senti que não dava para fazer as 2 coisas mais. Meu coração não estava mais naquele negócio. Aquilo que eu fiz com tanta dedicação e com tanto empenho já não pulsava mais no meu coração. E eu senti que eu não seria honesto com as pessoas que eu representava. Lá em Brasília e no estado de Goiás, nós éramos representantes dos Chocolates Garoto naquela época. E nós vendíamos chocolate para todo o estado e também todo o Distrito Federal. E eu não senti que estava produzindo o que deveria produzir. E eu não senti que era honesto continuar numa coisa onde eu não tinha mais nenhum entusiasmo para continuar fazendo aquilo. E foi assim que aconteceu comigo, mas eu não fui para o ministério porque eu fui chamado primeiro, e depois o desejo de dedicação integral veio depois. Os apóstolos tinham ocupação que foram chamados a deixar para servir em tempo integral. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, todos nós sabemos isso. Mateus 4, 18 a 22 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai, e seguiram Jesus. Implica em muitas vezes deixar aqueles que nós gostaríamos de não deixar. Vocês lembram do chamado de Abraão? Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa
de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, eu entendo quando Deus chama alguém com um propósito específico, nós temos que deixar alguma coisa para trás. Levi era publicano e coletor de impostos. Lucas 5, 27, 28 diz assim: depois disso Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Olha, a menos que você tenha certeza do chamado de Deus, você não pode deixar tudo. Não é uma aventura. Será que vai dar? Será que vai dar certo? Ou você tem essa convicção, ou não. Você não pode fazer isso baseado em nenhum fator da sua mente. É algo que Deus coloca, e quando Ele faz isso, quando o Senhor chama, Ele traz convicção, Ele traz certeza, e você faz o que Ele manda você fazer. Essas pessoas deixaram, os apóstolos deixaram tudo para trás. E assim como Jesus separou os apóstolos, Ele separou também apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Marcos 10, 23 a 31, é um texto um pouco mais longo. Então Jesus olhou, Marcos 10, 23 a 31. Isso. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Era um contexto de um jovem que tinha muitas riquezas, e Jesus disse que era para ele vender tudo e dar o que tinha para os pobres e que o seguisse. A questão básica não era o que ele tinha, mas o amor que ele tinha a essas coisas que ele possuía, e ele não foi capaz de fazer isso. E logo depois disso, então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Então, o chamado para ser pastor implica em renunciar escolhas pessoais, lugar fixo para morar e o acúmulo de bens. Lucas 9, 57 e os versos que vão seguir falam sobre isso. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava se referindo é um lugar certo para morar. E
Você, quando é chamado, pode ser que você seja chamado para deixar toda uma estrutura já formada, já estabelecida em algum lugar, para ir para um outro lugar, onde você nunca esteve, e começar a servir o Senhor ali, e você deixa tudo para trás. Foi assim com Abraão, e foi o que os apóstolos disseram para Jesus no texto que nós vimos anteriormente. Então o texto... Bom, vamos ver um outro texto. Chamado para ser pastor implica em renunciar à vontade pessoal. Lucas 9, 59 a 60. A outro, Jesus disse: siga-me, mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Não é que o pai dele tivesse morrido naquele dia, e Jesus não estava dizendo que ele não podia sepultar o pai que havia morrido naquele dia, não. O que ele quis dizer é que o Senhor esperasse até que o pai dele morresse, então, depois que o pai dele morresse, então ele ia servir o Senhor. Tem gente que é chamado a servir a Deus, mas não acha que não pode, porque tem que cuidar de alguém que está sob os seus cuidados. Ora, se Deus te chama, é para largar tudo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso não, hein, por favor. Ou ele te chama e você tem essa convicção, mas não sou eu que estou falando, não. É ele que tem que falar com você. Não venha depois dizer: o pastor disse que eu tenho que deixar fulano e não vou assistir mais meu pai, minha mãe. Olha, não faça isso a menos que você tenha certeza. É algo que só o Senhor pode colocar no seu coração, e quando ele faz isso, você tem convicção. E esse aqui não tinha. Deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Jesus mandou ele fazer o que ele tinha que fazer. Se ele fez, eu não sei, e o texto não diz. O chamado para ser pastor implica em não contabilizar as perdas. Lucas 9, 61 a 62. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você vai dizer: puxa, mas não podia nem despedir da família. A questão não é essa. Vocês lembram que, se vocês lembram, que Eliseu fez o mesmo pedido para Elias. E Elias disse: olha, vai lá e faz. Eu estou te esperando aqui. Isso com as minhas palavras, né? E ele foi, despediu e voltou. Agora, e com essa pessoa aqui? Jesus sabia que se ele fosse, ele não voltaria. Ele não ia aguentar fazer isso. Então, Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você não pode olhar o que você está perdendo, você não pode olhar o que vai ficar para trás. Vocês lembram da mulher de Ló? Eles foram tirados de Sodoma e Gomorra e o anjo disse olha, não olhem para trás. Mas ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ela estava deixando tudo que ela tinha lá em Sodoma. E o que aconteceu com ela, você sabe. Ela foi transformada numa estátua de sal. Em João 12, 24 a 26, Jesus disse assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a.
Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então não há como seguir e atender a um chamado de Deus sem você deixar as coisas para trás. Quando alguém ainda não é crente, ele é chamado a deixar o pecado, a deixar as práticas iníquas, ele é convidado a se arrepender, a se voltar inteiramente para Jesus e seguir Jesus. Quando você é chamado para um ministério específico, você tem que deixar uma série de coisas. Muitas pessoas não querem servir a Deus, eu digo até na igreja local. Porque, se eu fizer isso, eu não vou poder fazer o que eu quero. E o que ele quer fazer? Ele quer se divertir, ele quer fazer alguma coisa que ele terá que deixar de fazer, assistir o seu programa preferido, assistir o seu jogo de futebol, torcer pelo seu time. Torcer, ele pode continuar torcendo, né? Mas ele vai ter que deixar de ir, talvez ele goste de ir. Existem N coisas. Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É preciso que se você está sendo chamado a fazer alguma coisa, saiba que haverá perdas. Você tem que perder a sua vida, tem que perder a sua vontade, o que você quer para fazer a vontade de Deus. Não há como seguir o Senhor e servir ao Senhor e fazer o que você gostaria de fazer, ou o que você quer fazer. Isso não tem base na Bíblia de forma alguma. Então, o chamado para ser pastor implica em preparo pessoal. Marcos 3, 13 e 14. Depois Jesus subiu ao monte, ao mesmo texto que eu já li há pouco, e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar. Por que eles precisavam estar com Jesus? Para aprender com Jesus, ouvir de Jesus. Eu entendo que uma pessoa que quer servir a Deus como pastor precisa de preparo. E eu entendo que o preparo teológico é essencial. Mas tem muita gente que não tem? Bom, tudo bem. Mas nós vivemos num mundo, o seminário, ele te dá ferramentas, te dá orientações específicas com relação à área teológica, conhecimento que é muito fácil, se você não estuda num seminário sério, é muito fácil você se desviar para doutrinas estranhas, ensinos estranhos. Houve um tempo em que nós deixamos uma convenção, porque fomos expulsos dessa convenção, porque críamos nos dons do Espírito, e porque críamos no batismo no Espírito, e a igreja aqui foi desligada de uma determinada convenção batista. E nós ficamos sem nenhuma convenção. Mas eu comecei a ver que era um perigo nós ficarmos soltos. Você não pode ficar solto. Você precisa estar debaixo de uma liderança e de ter uma doutrina que é coerente com a palavra de Deus.
E eu recebi uma visita de um líder, de uma denominação batista também, foi uma coisa casual, e ele veio estar comigo e eu pedi o manual das igrejas batistas CBN, e eu examinei esse material, eu falei, olha, é aqui mesmo, não vai ter para onde fugir, porque é nisso que eu creio, é isso que está na Bíblia, e eu vi quão fácil é as pessoas que hoje fundam igrejas e ficam sozinhos. Não tem ninguém para dizer que eles estão errados, que o que eles fazem não está certo. Não há ninguém que possa corrigi-los, porque eles não têm ninguém para quem prestar contas. Eles não têm diretrizes, é aquilo que eles entendem e é muito fácil com o tempo você ir se desviando. Nós precisamos nos preparar, precisamos estudar, é preciso estudo sério. E se você não tiver um preparo adequado, você é facilmente conduzido por um caminho que não é o melhor. Até porque você estando numa liderança, a liderança pode subir a sua cabeça e você pode pensar de você mais do que você deve. E aí as coisas podem perder o controle. Então você precisa de tempo com Jesus, você precisa de tempo com a palavra, você precisa ouvir, você precisa aprender, você precisa estudar. O Senhor não chama para ser pastor pessoas fortes, capazes em si mesmas, sábias segundo a carne, nem autossuficientes. 1 Coríntios 1, 26 a 31 é um texto excelente para a gente pensar. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Servir a Deus implica em saber quem você é. E é importante que Deus faça com que você entenda que você não é o que muitas vezes o ser humano é levado a pensar que é: autossuficiente, capaz, habilitado, forte. O que Deus faz o tempo todo é revelar aquilo que nós somos, eu e você, pessoas fracas, limitadas, incapazes em si mesmas, medrosas, frágeis, vulneráveis, porque é assim que a gente pode ver o Senhor agindo e a gente vai saber que não tem nada com a gente, é Ele. Eu confesso a vocês que quando eu fui chamado para o ministério, eu não sabia que ia ser pastor. Primeiro, eu entrei para o seminário movido por um único desejo, de servir na igreja local. O primeiro ano do seminário era chamado curso do ano do discípulo, ou do curso do discípulo, era um ano só. Mas era o primeiro do seminário teológico, também para quem quisesse seguir.
em frente. E eu fui lá para me preparar. Meu propósito era servir na igreja local. Eu tinha que preencher um questionário e perguntaram se eu tinha um chamado. Eu falei, eu não tenho nenhum chamado, eu quero servir na igreja local. Era o curso do discípulo, eu queria ser um discípulo, queria ser o melhor discípulo, e por isso eu fui para fazer aquele ano, o ano do discípulo. E lá pelo meio do caminho, estudando o Evangelho de Marcos, e depois numa experiência com Deus pessoal, Deus me chamou. Não vou entrar em detalhes, porque isso gastaria bastante tempo. Já contei o meu testemunho aqui, estou pronto a contá-lo quando for necessário, mas não vou fazê-lo agora. O fato é que lá pelo mês de junho, Deus me falou de uma forma tal que eu entendi que Ele estava me chamando. E Deus falou durante 2 semanas seguidas, eu quero você, eu quero você, eu quero você para mim, eu quero você para mim. E no final dessas 2 semanas, houve um culto missionário numa outra igreja. O meu pastor pediu que eu fosse representá-lo lá, e eu fui. E eu me sentei no primeiro banco, porque não tinha outro lugar naquele ambiente. Nós chegamos atrasados lá. E a mensagem foi toda para mim. E foi sobre Filipenses capítulo 3, e Paulo diz que o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E ele vai em frente. Esse texto foi para mim. Eu estava lá, mas estava me aguentando até ele terminar, porque por mim eu já saía dali e ia lá para frente. E queria que tivesse um apelo, porque eu estava precisando desse apelo, que eu queria entregar minha vida para o serviço do Senhor, especificamente. E quando eu fui, essa história é mais complexa, mas não vai dar tempo, o tempo já foi. Mas quem foi lá na frente para receber as pessoas, que o pastor que estava pregando pediu para receber as pessoas que fossem à frente, para um chamado específico. E quem foi o reitor da faculdade onde eu estava estudando no primeiro ano. Ele e a esposa dele tinham me visto numa única vez que eu preguei na minha vida até então. Foi numa reunião. Vocês aqui não sabem o que é uma união de adultos. Alguém sabe aqui o que é uma união de adultos? Numa igreja batista? Isso não existe mais. O irmão Hélio sabe. Mas era uma reunião que tinha para reunir os adultos antes do culto da noite. E eu fui chamado para falar ali, falei para um punhado de pessoas assim, e o reitor com a esposa estavam lá. E eu falei sobre Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas, e vai descrevendo a visão de Isaías e o chamado de Isaías. Foi isso que eu falei. Eu lembro que eu suava dos pés à cabeça. Eu suei tanto que as minhas calças embaixo ficaram molhadas, o suor descia. Mas o reitor e a mulher dele me viram falar. E eles sentiram no coração que eu era uma pessoa chamada, mas eles não disseram para mim, olha, você é chamado. Eles dobraram o joelho durante 2 semanas e jejuaram para Deus me falar. E foi exatamente nas 2 semanas que Deus me falou o tempo todo. Que me queria no ministério. Me queria para Ele.
Não me disse para quê. E eu fui aí eu fiz o curso todo de teologia. Até o final do período do meu curso de teologia, eu não sabia para que Deus queria. Nunca imaginei ser pastor, nunca quis ser pastor. Só queria servir a Deus. Sabia que tinha um chamado, para quê? Eu não sei. Para onde? Não sei. E só depois de terminar tudo, o Senhor me falou com relação ao ministério pastoral, a igreja local me reconheceu, fui ordenado, eu me formei em 79 não, 79, e vim a ser ordenado em 81, como pastor auxiliar na Igreja Memorial Batista de Brasília. Fiquei lá até receber o convite para vir aqui. Mas é isso, eu não sei nem porque isso não estava programado para ser dito. Então, concluindo, aquele que é chamado para ser pastor deve ter certeza do seu chamado, para não suceder mais tarde que ele olhe para trás e tire a mão do arado. Você não pense que muitas vezes eu não fui tentado a fazer. Mas Deus nunca permitiu. E quando eu falo de tirar a mão do arado, não é deixar o ministério, mas é no sentido de, tem momentos que você enfrenta situações tais que você pensa, olha, não dá, não dou conta mais. Não dá para segurar. Mas Deus vem e faz algo novo e você sabe que é Ele que fez, e você está, no dia seguinte você está pronto para fazer tudo como se nada tivesse acontecido. Então, o texto diz, outro lhe disse, Senhor, eu quero segui-lo, mas permite que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.